Bom, pessoal, falando então da última parte dessa aula, se você se lembrar, você vai falar assim, como assim última parte? Você falou que ia falar de fotossíntese? Pois é, eu subestimei, eu achei que fosse dar tempo de falar sobre tudo isso num vídeo de 30 minutos, mas você pode perceber que não vai dar tempo, que você já deve estar aí perto dos 25, 26, e eu ainda não falei de fotossíntese. Então a gente vai ter uma segunda parte de metabolismo energético, em que eu vou tratar especificamente da fotossíntese, que é um assunto bem extenso e que não daria para eu falar em 5 minutos, belezinha? Então nessa parte eu vou falar da última parte da nossa aula, que é a cadeia respiratória. Então, só retomando, você viu na parte 2 dessa aula que a gente começou a falar de respiração celular. A gente falou que ela envolve 3 etapas. A primeira é a glicólise, a segunda etapa é o ciclo de Krebs e agora a terceira etapa a gente vai falar sobre a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, ela ocorre na crista mitocondrial. Então, eu tenho a mitocôndriazinha que eu tinha desenhado na lousa anterior, que ela tem a membrana interna e a membrana externa. Dentro da membrana interna eu tenho a crista mitocondrial e a própria membrana interna é aqui eu tenho a matriz mitocondrial no meio dela, tá, gente? Nossa, professor, não vai chegar nada. Que bosta que você está fazendo aí? Olha isso, professor. Riscou tudo. Lambuzou toda a lousa. Então aqui no meio eu tenho a matriz mitocondrial, que não está nem aparecendo aqui também, né? Matriz mitocondrial, e aqui eu tenho a crista mitocondrial, que é a própria membrana interna, beleza? Então, a cadeia respiratória ela acontece na crista mitocondrial, porque é na crista mitocondrial, nessa membrana interna, que eu vou ter uma série de enzimas, uma série de fatores que vão participar dessa cadeia respiratória, por isso que é cadeia, tá? Eu tenho vários componentes em cadeia que vão aproveitar os hidrogênios do NAD e do FAD, que a gente tinha comentado na parte anterior, liberando energia, beleza? Então essa etapa, a etapa da cadeia respiratória, é a etapa mais importante da respiração celular. É ela que vai trazer toda aquela grande quantidade de ATPs que a gente tem e que diferencia, que dá mais rendimento, aí no caso, a respiração celular com relação à fermentação. Então, pessoal, vocês vão se lembrar que eu comentei que o NAD e o FAD são aceptores de elétrons. E que, como eu falei agora, são esses hidrogênios carregados pelo FAD e pelo NAD que vão liberar esse monte de ATP que vai fazer com que a respiração celular renda 19 vezes mais energia do que a fermentação. Mais uma vez, vocês não precisam saber nada disso daqui que eu estou mostrando para vocês, é só para vocês entenderem como o processo funciona. Então o NAD e o FAD eles vão entrar nessa cadeia respiratória e eles vão liberando elétrons para os componentes da cadeia, e esses componentes vão aproveitando esses elétrons e liberando energia, liberando ATP, beleza? Então o NADH2 ele entra aqui no topo dessa reação, ele já libera um ATP logo aqui em cima, e aí ele vai passando por toda a cadeia respiratória e libera mais ATPs. Então o NADH2, no processo inteiro, ele vai liberar 3 ATPs, concordam? Então o NADH2 ele vai liberar 3 ATPs. O FADH2 ele entra numa região aqui lateral, né, da minha reação, e logo ele perde um ATP que teria aqui em cima, no caso do NADH2. Tá? O NADH2 tem um ATP a mais que o FAD não tem. Então o FAD, por entrar aqui na sequência da coenzima Q, ele libera apenas 2 ATPs. Então por isso que o FAD vai render 2 ATPs, beleza? E o final dessa cadeia respiratória, o último aceptor de elétrons, é o oxigênio. Então quando chega aqui no final, o último aceptor de elétrons, ou seja, a última molécula que vai receber elétrons é o oxigênio, e aí forma a água, tá ok? Então essa é uma informação importante, cai muito no vestibular, que é a questão de qual é o último aceptor de elétrons da cadeia respiratória. É o oxigênio, tá? Que vai formar a água. Beleza, pessoal? Então, por isso que o NAD vai gerar 3 ATPs e o FADH2 vai liberar 2 ATPs. Então, isso é a cadeia respiratória. Essa é a última etapa da respiração celular. Agora, vamos entender, então, somando todos os ATPs, todos os NADs, todos os FADs que foram gerados na respiração celular, por que eu vou gerar 38 ATPs no final da respiração celular. Então, aqui a gente fez uma lousinha sobre o balanço energético da respiração celular. Então, se vocês se lembrarem, pega o caderninho de vocês que a gente fez nas lousas anteriores, vocês vão ver que a primeira etapa da respiração celular é a glicólise, e na glicólise eu tenho a liberação de 2 ATPs e de 2 NADH2. Logo no começo, a primeira etapa da respiração celular, eu libero 2 ATPs e 2 NADH2.
Como o NADH2 me libera 3 ATPs, e aqui eu tenho 2 NADH2 vezes 3, eu tenho um saldo de 6 ATPs. Beleza? Então, na primeira etapa, eu tenho 2 ATPs gerados na glicólise, mais 2 NADH2, que me dá 6 ATPs. Aí, eu transformo glicose em ácido pirúvico, vocês estão lembrados disso, e o ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria e vai ser transformado em acetil-CoA. Quando o ácido pirúvico se transforma em acetil-CoA, ele libera 2 NADH2. De novo, vezes 3, porque ele me dá 3 ATPs, eu tenho 6 ATPs nessa passagem. A acetil-CoA é a molécula que entra no ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs a gente vai ter o saldo de mais 2 ATPs, mais 6 NADH2, vezes 3 dá 18, mais 2 FADH2 vezes 2, porque o FAD só me dá 2 ATPs, vezes 2, 4. Se eu somar todos os ATPs da respiração celular, eu tenho um saldo no final de 38 ATPs. Beleza? Um rendimento 19 vezes maior do que a fermentação. E a maior parte da produção de ATP da respiração celular, se você observar, vem da cadeia respiratória, vem dessa última etapa, quando eu transformo os NADH2 e FADH2. Dos 38 ATPs que eu produzo na respiração celular, 34 é proveniente da cadeia respiratória, é proveniente do aproveitamento de NAD e de FADH2. Beleza, pessoal? Por isso que a respiração celular rende mais do que a fermentação. Tá claro? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar sobre fotossíntese e aí a gente vai fazer alguns exercícios sobre metabolismo energético, sobre todo esse conteúdo que a gente viu. A gente vai fazer exercícios de fermentação, respiração celular e fotossíntese. Beleza? Espero que não tenha dado um nó aí na cabeça de vocês. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, até mais!